Desliga o telefone. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz do Senhor a todos os filhos amados do Ministério Luz do Mundo. Estamos em mais uma escola de servos e com muita alegria numa terça-feira de ceia, uma terça-feira da ceia do Senhor. Estamos fazendo na terça porque por conta do distanciamento, no domingo não foi possível fazer, porque ceia nós temos que tomar a ceia e com máscara não dá para fazer isso. E ficou acertado que hoje nós faríamos a ceia. E louvado seja Deus por isso. Eu quero agradecer a todos vocês que já estão aqui. Tem muita gente aqui comigo, graças a Deus. E hoje nós vamos dar continuidade àquilo que Deus tem colocado no nosso coração, que é os 10 milagres em Jonas. E peço que você já abra a sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas. Nós vamos ler, o nosso versículo é o 15, mas nós vamos ler, eu preciso ler com vocês, desde o versículo 8, para que nós venhamos entender hoje o terceiro milagre em Jonas. Hoje Deus vai nos revelar o terceiro milagre em Jonas. O segundo milagre, eu vou só lembrar com você, na terça-feira passada,
foi quando a palavra diz que a sorte caiu em Jonas. E no versículo 8, versículo 7, então a partir do versículo 8 agora, para a gente entender esse mistério aqui. Então lhe disseram, a tripulação falou a Jonas: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu, Jonas respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Versículo 11, disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, Jonas vai responder para eles: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então declararam ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua ira. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu sei que o Senhor me revelou no coração algo muito forte para esta noite. Mas eu te peço graça. Graça para que cada pessoa que esteja me vendo e me ouvindo agora venha entender o que é que está acontecendo dentro deste barco. Eu te peço agora o teu Santo Espírito, a tua graça, e que diminua eu e que tu cresças. Cresce, Senhor, nesse momento, num entendimento profundo em nossos corações. Fala aquilo que a tua igreja precisa ouvir nesses últimos dias, porque estão chegando os últimos dias. E antes da tribulação, antes que aconteça a grande tribulação, que o Senhor venha buscar a tua igreja, santa e imaculada. Hoje, Pai, o Senhor vai revelar à tua igreja o terceiro milagre em Jonas. Por isso, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a tua glória. Amém. E graças a Deus. Amém. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Aqui está passando minha apóstola Verusca, minha irmã favorita do coração. Seja bem-vinda a essa live. Meu amigo Sander está aqui. Tem tanta gente e eu louvo a Deus por isso. Hoje Deus vai revelar para nós o terceiro milagre em Jonas.
O versículo 15, todo o texto que eu li, do versículo 8 até o versículo 15, vem falando que a tripulação está questionando Jonas. Quem é você? De onde você veio? O que tu fizeste para o teu Deus? O que é isso? Por que toda essa tribulação? Por causa da tua presença dentro desse barco. E ele vai responder para eles. Jonas vai dar uma solução para eles. Vai dizer assim: me joguem no mar. Me joguem fora, porque se eu for jogado fora dessa embarcação, vem bonança, porque a culpa de tudo isso é a minha presença nesse barco. E o versículo 15, que é o versículo base desse estudo, diz assim: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Irmãos, sempre que eu vejo, sempre que se levanta uma pessoa diante de outras pessoas, é para que ela seja exaltada, honrada, condecorada. Mas o que se vê aqui neste relato é exatamente o contrário. Jonas, o hebreu, como ele fala, o Jonas hebreu foi levantado para ser lançado fora. E só lançamos fora algo sem nenhum valor. Só jogamos fora alguma coisa que não tem nenhum valor. Alguma coisa que está importunando, que está insuportável. O texto é claro, o texto diz assim: e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. A pergunta é: quantas pessoas estão dentro do barco levantando a fúria de Deus? Quantas pessoas estão dentro do barco levantando a fúria de Deus? E acompanhe comigo. Certa vez Deus mandou um homem fazer uma arca, um barco grande. E disse: Noé, vai ser uma empreitada e tanto. E durante a construção desta arca, deste barco, sobre a terra, que não tem água mesmo, tu vai prega para essas pessoas. Prega para eles. Vai ser rápido, uma construção rápida. Vai levar só 120 anos. E durante 120 anos, pregue para eles. E assim Noé fez. Aquela arca imensa. Todos escarneceram de Noé. A Bíblia nos relata que apenas 8 pessoas embarcaram. O resto tudo pereceu. 8 pessoas e mais os animais. Hoje, o barco, a arca, é a igreja. A igreja é o barco. Diferentemente de outro barco, de outra embarcação, a igreja é um barco que não pode fazer acepção de pessoas. Pois todas as pessoas que entram na igreja, elas são escolhidas de Deus. Escolhidas de Deus para cumprirem o seu propósito. E Deus não faz acepção de pessoas. E o que a gente tem que entender é que em toda embarcação existem 2 classes distintas. A primeira e a segunda classe. Sempre foi assim. A arca de Noé, ela tinha divisões assim, níveis. Alguns pagam um preço mais caro, pois querem uma viagem de primeira classe. Essas pessoas são obedientes.
Elas pagam um preço muito alto. Os obedientes pagam um preço alto porque eles querem uma viagem de primeira classe, no lado do comandante, no lado daquele que conduz o barco, ouvindo. E todos que pagam um preço mais alto e se tornam obedientes, eles são olhados de forma diferente pelos desobedientes. Outras pessoas, todavia, preferem comprar um bilhete mais barato para o porão, desde que façam parte do grupo. Está tudo bem. Não importa, eu fico por aqui mesmo. Esses são os desobedientes, os descompromissados. Assim era Jonas, um hebreu que manchava a honra do seu povo. Ele comprou um bilhete para o pior lugar do barco, porão, se escondendo de Deus. Quando jogaram Jonas ao mar, é como se a própria mão de Deus estivesse agindo com impetuosidade. A Bíblia diz que levantaram Jonas. Levantaram Jonas para dizer assim: Deus, é esse aqui mesmo? É esse mesmo. É esse mesmo. É como se fosse assim a mão de Deus, a própria mão de Deus estivesse agindo com impetuosidade. Se você quiser marcar, abra sua Bíblia lá, marque Salmo 89, o versículo 9. Está escrito assim: tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Ou seja, o domínio está na mão do Senhor. A tempestade está nas mãos do Senhor. Se você abrir Bíblia, lá em Naum, fala que Deus anda no meio da tempestade. Aleluia, eu vou abrir aqui com você. Aleluia. O domínio está com ele. Abra comigo aí, ache Naum. Naum, capítulo 1. Olha lá, versículo 3 está escrito assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ao culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Versículo 4 está escrito assim: ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Então, a palavra está dizendo aqui que o Senhor tem o domínio, o ímpeto do mar está na mão dele, e ele também, ele faz aquietar. E tudo aquilo estava acontecendo naquele barco por conta de uma pessoa desobediente. Irmão, é a mesma coisa. Um crente desobediente dentro da igreja, vem aquela tribulação na direção do barco, por conta de alguém que comprou um bilhete mais barato. É aquele descompromissado. É aquela pessoa que não tem compromisso com nada, mas quer estar encostado no meio da igreja. Eu não sei se você está me entendendo. Todas as pessoas que o Senhor chama, Ele chama com um propósito. Deus já havia ordenado a Jonas, o capítulo 1, versículo 2, disse: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas, vai lá. Mas Jonas teimava em permanecer deitado, inerte,
no porão fétido da segunda classe de um barco. Da mesma forma, existem pessoas que não desfrutam das bênçãos do Senhor por estarem fora da presença de Deus. Poxa, irmão, começou domingo, o primeiro culto do Ministério Luz do Mundo, mas poxa, eu fui dar uma volta e perdi. Eu não coloquei meu nome na lista, ou então eu botei o meu nome na lista e o diabo me arrumou uma confusão lá em casa e eu fiquei com o diabo em casa e eu não fui cultuar. Irmão, depois de 100 dias, a pessoa ainda não conseguiu entender que essa batalha espiritual está travada e não tem um ser humano na face da terra que possa dizer quando é que vai acabar isso. Isso não acaba, escute, essa tribulação, isso só quando Jesus vier buscar a igreja dele. Todo dia tem batalha espiritual na vida de um crente verdadeiro. Tem gente esperando que acabe. Esperando o quê, irmão? Então tem pessoas que nunca vão desfrutar das bênçãos do Senhor, porque elas não conseguem estar na presença. Elas querem mesmo um bilhetinho de segunda classe, aquela do porão, aquela coisa ruim, sabe? Escute, Deus tem para você uma vida de prosperidade no meio dessa pandemia, no meio dessa miséria humana. Deus tem uma vida de prosperidade para você, você é diferente. Você não nasceu, você não foi feito para andar em segunda classe. Você não é de segunda classe, você é da primeira classe. Você é da elite de Deus, você é um escolhido de Deus. Você é da linha de frente da igreja. O diabo é que é da segunda classe, porque ele foi expulso. Ele já foi sentenciado, a sentença dele está pronta. Então preste atenção. Preste atenção. Não dê lugar ao diabo. Você não foi feito para andar de segunda classe. Você é da elite de Deus. Você está entendendo? Bata no peito e diga: eu sou escolhido, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Não foi qualquer sangue. É um sangue precioso. Jonas é que andava escondido. Você não nasceu para andar escondido pelas escuras. Você nasceu para brilhar. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Este é você. Mas tem pessoas que estão dentro da igreja e não querem compromisso nenhum com Deus. Quer o bilhete da segunda classe. A lista está aberta e não coloca o nome. Ou então se coloca o nome não vai. Ei, irmão. Essa lista para congregar, essa lista para cultuar. Se o nome não tiver na lista, presta atenção, não entra no céu. Então se acostume, aliste-se, apresente-se. Jonas estava fugindo. E levantaram ele e jogaram. Deus mandou jogar, joga fora. E Deus tinha dito para ele: Jonas, a única coisa que eu quero que tu faça, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença, Jonas. Mas antes da malícia de Nínive ser disciplinada, Deus havia de corrigir o caráter de Jonas. Porque era chegado o momento do terceiro milagre na vida dele. Mistério isso aqui. E qual é o terceiro milagre, apóstolo? O alinhamento de Deus. O terceiro milagre é Deus te alinhando. É Deus te disciplinando. Não tem para onde correr. Permita-se ser alinhado por Deus. Como é que Jonas ia profetizar contra Nínive, todo desalinhado? Como é que
O pecado dos ninivitas é porque está aqui, ó, está aqui. A malícia dos ninivitas, mas Deus estava lidando com um profeta malicioso. E quando chegou o limite dentro daquele barco, que confusão miserável, um homem, uma pessoa levantou a ira de Deus. Aí Deus disse: não, chegou o momento. Terceiro milagre em Jonas. Isso aqui é um amor, irmão, é muito amor. Deus disse: eu não vou afundar o barco por causa daquela coisa que está lá, eu vou tirar ele lá de dentro. Deus não vai afundar a igreja. Deus não vai acabar com a igreja por conta de alguém desobediente. Ele tira. Mas ele não ama? Ama sim. Ó, porque o Senhor corrige aquele que ama, corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Então ele escolheu Jonas, escolheu a mim, escolheu você, coloca na igreja. Aí eu começo a me esconder para um lado e para o outro. Ele disse: deixa ele comigo. Deixa ele comigo. Eu vou tirar ele do barco. Para quê? Eu vou alinhar, vou tratar ele aqui, vou tratar ele. Ou seja, o alinhamento de Jonas estaria num curso diferente. Presta atenção aqui, vou repetir de novo. O alinhamento de Jonas entraria num curso diferente. O barco ia para cá, só que Jonas ia para cá agora, que Deus ia tirar ele de lá. Quando a pessoa está em desobediência, a igreja vai para cá, Deus chama ele para cá, uma conversa franca. A palavra é conversa franca. Porque Deus ia dar um conserto em Jonas, porque ele precisaria obedecer antes de profetizar. Obedecer antes de profetizar. Por quê? Porque pessoas em desobediência não devem corrigir outros. Opa! Pessoas em desobediência não estão aptas a corrigir outras pessoas. E o diabo anda enganando muita gente. Acaba tá brigado com a mulher, acaba não fala com o pastor, mas ele está pregando por aí, ele está cantando em outros altares, porque para ele não é um altar, é um palco. Pessoas desobedientes não estão habilitadas, não estão aptas a pregar para outras pessoas. Isso é antibíblico. Olha, escute aqui, se o meu dom aqui é ensinar, o primeiro a ser ensinável e discipulado por Deus sou eu tenho que ter pastor, eu tenho que ter cobertura, eu tenho que me submeter, como tenho. Eu tenho que ouvir os meus pastores, os meus discipuladores, ouvir a minha esposa, ouvir a voz de Deus, ouvir. Porque se eu não ouço nada, eu vou ouvir a voz do meu coração, eu vou ouvir a voz do diabo e vou profetizar, vou pregar. O mundo está cheio disso. Cheio de crente que não tem pastor, crente que não tem igreja, crente que não respeita nada, mas ele está pregando. Escute, irmão, você foi feito para pertencer. Feito para pertencer. Então, se o meu dom é ensinar, eu tenho que me submeter. Eu tenho que aprender. Eu tenho que ouvir. É muito sério isso. E a luta ia ser muito grande, porque Deus, a palavra dele, ele não pode, ele vela pela palavra dele. Ele tinha dado um comando para Jonas. Só para você ter uma ideia, para que a vontade de Deus se cumprisse na vida de Jonas, o Senhor determinaria que o mar se levantasse em fúria contra aquela embarcação. Em seguida, viesse a bonança. Ele disse: eu vou dar um jeito, eu vou sacudir aquele barco de uma tal forma que ele vai sair de lá.
Marque assim Salmo 107, versículo 29. Quem é Deus? É o que faz. Ele faz cessar a tormenta. Ele acalma as ondas. Isso é Deus. Agora preste atenção no que eu vou lhe falar aqui. Muitas vezes, nós achamos que todos os reveses da vida, todos os reveses que nós estamos enfrentando na vida, vêm do diabo. Não é assim não. Nem sempre é. Se você é um crente como Jonas, anda se escondendo do que Deus tem para a sua vida, saiba que Ele mesmo se levantará contra você, como um vento contrário à sua pequena fé. Vou falar de novo isso aqui. Se você é um crente como Jonas, que Deus pede para você fazer uma coisa, você se esconde dele, se abre mão, você não quer. Aprenda isso aqui. O próprio Deus se coloca contra você como um vento contrário à sua pequena fé. Eu vou embasar no que eu estou falando aqui. Aos seus discípulos, Jesus falou o seguinte, após dissipar a tempestade que inibia todos os pescadores do barco. Ele falou assim: por que sois tímidos? Por que temeis? Por que sois tímidos? Homens de pouca fé. Meu Deus, preste bem atenção, né? Agora que eu vou falar um mistério para você aqui. Jesus estava dentro do barco, aquela tempestade toda. O que Jesus esperava deles era que eles se posicionassem. Até porque Jesus estava no barco com eles. Ora, se Deus me manda eu fazer alguma coisa, se Deus manda você fazer alguma coisa, é porque Ele está contigo, irmão. Ele está contigo. Eu nunca vi Deus mandar alguém fazer alguma coisa e abandonar a pessoa. Não abandona, Ele está junto. Ele vai junto. Ele é o escudo. Ele vai adiante, vai atrás, vai em cima. E logo após o Senhor Jesus dissipar aquela tempestade que inibia os pescadores, Ele diz: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Isso é Mateus 8, 26, a parte A só. Ou seja, assim como Jonas e os discípulos de Jesus, muitos crentes se mostram tímidos. Preste atenção. Essa palavra tímido, ela parece assim boba, mas preste atenção à profundidade do que você vai ouvir agora. Muitas pessoas, assim como os discípulos de Jesus e Jonas, se mostram tímidos dentro da igreja e não tomam posse do nome de Jesus. Elas já ouviram tanta coisa, Aí o Senhor convida ela para assumir um ministério, para assumir um posicionamento. Ela se torce todinha e não sei o que mais. Passe para outro, não sei o que mais. Escute, isso é muito grave. Porque está escrito, aqui eu quero que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia aí, Apocalipse 21, 8. Jesus disse para aqueles embarcados: por que sois tão tímidos? Por que sois tímidos, homens de pequena fé? A palavra-chave aqui é tímidos. Isso aqui é muito grave. Achou? Apocalipse 21, 8, está escrito assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Escute bem, vai ser rápido hoje que a gente vai cear. Por que Jesus disse: por que sois tão tímidos?
E por que isso acontece, hein? Porque a timidez, escute aqui, a timidez produz medo. Medo. O Senhor te convida, Ele te manda e você se torna... O que é um tímido? Ele se retrai, ele sente medo. Medo da missão. E por que ele sente medo? Porque ele é incrédulo. Ele não confia plenamente em Jesus. E a falta de confiança no crente o torna abominável, ou seja, deplorável, detestável, frouxo. A Bíblia diz: não te mostra frouxo no dia da tribulação. Parece um cachorro que na hora H do pipoco ele mete o rabo no meio das pernas assim. De novo, tímido produz medo. O medo, ele tem medo porque ele é incrédulo, ou seja, ele não confia totalmente em Cristo. E a falta de confiança o torna abominável, deplorável, detestável. O que mais? Homicida. Homicida, tu não matei ninguém, você mata o seu sonho. O seu e das pessoas que estão no teu lado. A sua aliança com Deus não é verdadeira. Mas promíscua, quando ele fala que os fornicadores é como se fosse uma relação promíscua. Sua fé é como a fé de Saul. Como de Saul? Fé de feiticeiro, que adora o Senhor de acordo com as circunstâncias. Saul queria que Samuel ungisse ele, mas ao mesmo tempo ele procurava uma feiticeira. Tudo isso por causa da timidez. Por isso, ele tornou-se um mentiroso. Escute, irmão, muito sério isso aqui que eu estou pregando. Eu não quero, passe para outro, isso, aquilo, isso é timidez, timidez é medo, e medo é porque você não crê no Senhor te convidando para te tornar um homem segundo o coração dele. E essa falta de confiança no Senhor torna o crente abominável, deplorável, execrável, detestável. Gente que tem medo de tocar comigo porque eu tenho medo. De que isso é do diabo, rapaz, esse negócio de medo. Quando é que vai passar o medo? Eu disse: Senhor, eu vou pregar isso mesmo. Eu disse: pregue isso, porque eu quero uma igreja valente, eu não quero uma igreja covarde. Fé de feiticeiro. Por isso ele torna-se um mentiroso. Assim, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tá brincando, irmão? Essa era a segunda morte que o Senhor estava livrando Jonas. Tudo por conta da timidez, se escondendo. Não se esconda do chamado de Deus. Escute, e é dessa cilada que o Senhor quer livrar a sua igreja. Olha, dói a minha alma quando eu vejo alguém que estava no altar pregando, alguém adorando, alguém que profetizava, agora ele está escondido por aí. Tímido, com medo. Está aqui, a lista é grande, está aqui. Está aqui. Ele está tímido, está incrédulo, ele está abominável, ele está matando o sonho dele e das outras pessoas que estão perto dele. Ele torna-se um fornicador. Ou seja, como fornicador, apóstolo? Ele não quer casar com um noivo, ele não quer ser noiva como igreja, ele não quer ser noiva para casar com um noivo. Ele quer ser um fornicador na fé. E não dá para prostituir. Um prostituto tem um relacionamento com Jesus. Fornicador. E aí torna-se um feiticeiro. Sabe como é fé de feiticeiro? É uma mistura de tudo que não presta. Idólatras. Ele acredita nele e em outras coisas. Mentiroso. Vai arder no inferno. E Deus estava livrando Jonas disso. Deus precisa tirar que essa cilada
Não venha para a igreja. Compreenda isso aqui. Quem foge do chamado de Deus, quem foge do chamado de Deus está assumindo a condição de tímido. Já falei o que é tímido, tudo isso aí. Está assumindo, não quero, está assumindo a condição de tímido e todas as suas agruras. Que agruras? Segunda morte. Passa depressa demais, irmão, muito depressa. A vida passa depressa. Eu prego terça, eu prego domingo, eu prego toda hora. Para quem chegar perto de mim, eu prego. Toda hora eu estou pregando. Porque a oportunidade é agora de eu pregar. Ele me dá e eu dou para você. Eu não sou tímido, mas eu era muito tímido. Eu era um aluno que sentava na última cadeira da sala de aula. Aquela última cadeira para mim era o porão do barco. Todo com medo. Aí foi aquele pessoal do paredão é o que joga papel na sala. Depois eu fui para o meio, descobri que no meio ia ser apenas mais um. Depois a professora Elizabeth pediu, minha professora de português, pediu para eu sentar na frente. Aí eu sentei na frente. Meu Deus, quem senta na frente é chamado para ir na lousa. Eu ia na lousa. Aquilo era Deus quebrando a timidez e me tornando intrépido, me tornando corajoso. Isso é para você. Se você é meu discípulo, você é intrépido, você é corajoso, você não é tímido. Timidez não é de Deus. Você não é Jonas. Jonas que estava escondido. Na vida dos tímidos, nada pode dar certo. Vou repetir, na vida dos tímidos, nada pode dar certo. Por quê? Porque eles são covardes, como Jonas. Escute, um abatido, o Senhor sustenta. Um ferido, o Senhor cura. Um enfermo, o Senhor levanta. Mas um covarde, o Senhor abomina. Bata no seu peito, diga: eu não sou covarde. Escreva para o diabo ouvir. Diga: eu não sou covarde. Eu não sou tímido. Se esse espírito de covardia, de timidez estava em você hoje, você diz: Senhor, eu entrego nas tuas mãos e envergonho o diabo hoje. A partir de hoje, tudo que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. Porque eu quero acumular, eu quero muitas coisas grandes e firmes que eu não sei. Porque se você não assumir um posicionamento, não tem um segundo posicionamento, não tem um terceiro, não tem ministérios na sua vida, não tem coisas grandes. Como é que vai ficar grande se não assume pequeno? Então os tímidos, na vida dos tímidos, nada pode acontecer. Porque eles são covardes, como Jonas. Esses, o Senhor joga fora da sua igreja. Joga. Ah, eu saí da igreja. Você não saiu, irmão. Ele que tira. Eu entrei na igreja, você não entrou, ele que coloca. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque eu olho para o meu Senhor e eu nunca vi nem o posicionamento de Jesus de forma covarde ou tímida. Jesus nunca se mostrou covarde, mas intrépido em seu ofício de salvador da humanidade. Escuta, quando você deixa a timidez e assume posicionamento em Cristo, os céus se voltam ao seu favor. Pessoas começam a ser salvas. Começa um processo. Tem pessoas que vêm para Cristo depois de eu ter pregado há 8 anos, 10 anos. Porque o Senhor diz na sua palavra: não voltará para mim vazia. Por isso que eu gosto de pregar. Tem gente que voltou para a igreja, está voltando, o povo está voltando. A obra é do Senhor. A minha função só é pregar e exortar. Eu não fui levantado para dizer: olha, Deus vai te dar a chave do carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai. Não, irmão, quem vai te dar é você mesmo, com as estratégias de Deus. Ele vai limpar você de dentro para fora.
para tudo conspirar ao teu favor. É assim que funciona com Deus. Ele nos prepara e diz: agora toma posse. Ou seja, o terceiro milagre acontece, tome posse. O terceiro milagre acontece quando Deus levanta e joga fora do barco da hipocrisia o crente rebelde, escondido no porão da timidez. Eu vou falar de novo. O terceiro milagre acontece quando Deus levanta e joga fora do barco da hipocrisia o crente rebelde, escondido no porão da timidez. Está amarrado esse negócio de timidez, esse negócio de porão. Você foi feito para andar na primeira classe. Você foi feito para ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor de Deus, a melhor alimentação, a melhor família é a sua. Deus já determinou isso, mas você tem que deixar de ser tímido. Se Deus te pede uma célula, diz: está aqui minha casa. Se Deus te pede o teu corpo, tu diz: está aqui, Senhor, porque Ele vai habitar nele. Se Deus pede o teu tempo, é porque Ele vai te ensinar a maximizar tempo. O que Deus pedir para ti, Ele está te provando, porque já é dele. Se você disser para Ele que não dá, meu Deus. Então o terceiro milagre acontece quando Deus levanta e joga fora do barco da hipocrisia o crente rebelde escondido no porão da timidez. Somente essa atitude drástica fará com que os que estão de fora temam o nome do Senhor com grande temor. Então haverá conversão, sacrifícios e votos ao Senhor. Esse é o versículo 16 de Jonas 1. Após Jonas ser lançado ao mar, todos os homens do barco temeram ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Jonas saiu do barco, o barco converteu. Olhe isso. Olhe isso. Tem gente que está na igreja, ele é tão ruim dentro da igreja, que quando ele sai, o Senhor tira ele da igreja. A atmosfera fica tão boa que acontece conversão, sacrifício, milagre, um mistério. Então o terceiro milagre é quando Deus tira aquilo que está ruim, que é dele, inclusive. Jonas era dele, você é dele. Ele tira, levanta, joga fora do barco aquela hipocrisia, aquela covardia de um crente rebelde, escondido no porão da timidez, para livrar o resto. Pois só Jonas sair do barco, começou a ter o temor do Senhor, sacrifícios, oferta, virou um culto no meio do mar. Olha esse mistério. Paulo diz assim, para nós crentes: se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Ou seja, o que é que Paulo quis dizer? Muitas pessoas estão cativas, mortas no pecado, por conta da timidez de crentes com o espírito de Jonas. Muitas pessoas estão mortas em pecado por conta da timidez do espírito de Jonas. A pessoa não prega, não fala nada de Jesus. Eu profetizo que você que está me vendo, está me ouvindo, toma posse hoje do espírito de intrepidez, aquele espírito que está sobre a vida de Pedro, de Paulo, está sobre a minha vida. Eu profetizo, tome posse agora. Em nome de Jesus, mande o diabo para o quinto dos infernos e se revista de um novo homem interior em Cristo Jesus e assuma o seu lugar em Cristo Jesus. As demais coisas o Senhor vai acrescentar na tua vida. Não existem em primeiro lugar as demais coisas e depois você arruma um tempo para servir a Deus, para deixar de ser tímido. Não. Você vai deixar de ser tímido no caminho, junto com o Senhor Jesus. Tímido, você pode até começar a ser. Timóteo era tímido, mas depois ele ficou, porque andava com Paulo. Tomé
Aquilo era timidez de Tomé, ele não acredito, não só acredito vendo, timidez. Mas depois que ele colocou o dedo lá, foi embora, a timidez ele explodiu. É a mesma coisa para você. Diga a Jesus, eu preciso de um grande milagre na minha vida, para que essa timidez vá embora, para que esse espírito de Jonas não habite no meu coração. Se você está fora da igreja, não foi você que saiu. Você já esteve lá, está fora da igreja, não foi você que saiu. Foi Ele que te tirou. Porém, isso não significa que Ele lhe quer do lado de fora do barco. Não. A sua saída foi uma medida extrema para que a igreja de Jesus continuasse sendo disciplinada. Porque não tem como disciplinar com indisciplinado no meio. Enquanto isso, Deus está lhe dando mais uma oportunidade hoje para arrependimento. Porque sem arrependimento, lá fora do barco, onde Jonas caiu, sem arrependimento, havia um grande peixe que lhe esperava. E aí que vai começar o mistério. Isso aqui, tudo que eu estou pregando é só uma introdução. A partir do capítulo 4, do quarto milagre de Jonas, é que vai esquentar o mistério mesmo. Então, se você está fora por timidez, porque Deus mandou você fazer alguma coisa e você deixou de fazer, Ele lhe tirou por um momento para alinhar você. Se você entregou o ministério, Ele está lhe dando a oportunidade hoje, de arrependimento e dizer: Jesus, me perdoe, eu estou de volta hoje. Eu quero orar com você. Quero orar porque daqui a pouco nós vamos cear. Talvez você diga assim: não, mas eu não entreguei o meu ministério. Mas não está fazendo como deveria ter feito, não, aquela presteza, aquela entrega, aquela lágrima nos olhos, lágrima na alma. Sabe aquela alegria, aquele prazer de frutificar? Cadê? Cadê o fruto? Vamos orar? Daqui a pouco a gente vai cear. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar intercedendo por todas as pessoas que ouviram essa palavra. Deve ser muito doído uma pessoa ser tirado da igreja, para que a igreja não seja contaminada. Eu oro pela igreja e oro pelas pessoas que estão fora da igreja. Irmão, você que está fora da igreja, hoje é a noite, é o momento de você se alinhar com o Senhor. O mundo está se desfazendo em miséria, hipocrisia, pandemia, mentira. O mundo não tem alegria. O mundo não tem novidade. O mundo só tem notícia ruim. O Evangelho é a novidade de Deus vindo ao teu encontro. Não é de encontro, é ao teu encontro. O Senhor, nesta noite, nesta hora, está te abraçando. Curve a sua cabeça. Receba essa palavra no seu coração. Antes que o Senhor levante e jogue fora, diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajude a alinhar o meu ministério. Eu não quero cair na boca de um grande peixe. Eu não quero perecer. Não. Me aceita de volta no teu seio. Me abraça, Jesus. Eu oro, Pai, por pessoas que estavam pensando em entregar seus ministérios. Pessoas que estão fora da igreja, que estão abatidas porque não sentem a alegria do Espírito Santo em seu coração. Seja curado em nome de Jesus. Que entre uma paz no seu coração agora.
uma paz que excede todo entendimento. Algo que você nunca viu, nunca sentiu e nunca ouviu, porque o Senhor te ama. Deus abençoe a sua vida. Eu quero convidar você agora para cear. Você que é do Ministério Luz do Mundo, você que não é do Ministério Luz do Mundo, quais são as credenciais para cear com o Senhor? Já tem entregue o coração para Jesus? Ser batizado nas águas para fazer parte da família de Deus? Pertencer a Ele? Porque a ceia é um momento muito íntimo, um momento muito nobre. Eu quero ler o texto aqui de 1 Coríntios 11, versículo 23 em diante. A revelação que o Senhor derramou no coração de Paulo e a revelação que eu coloquei num livro chamado Até que Ele Venha, sobre a ceia. Está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos orar antes de cear, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que eu escrevi tanta coisa naquele livro, até que Ele venha, até que o Senhor venha buscar a tua igreja. Uma coisa eu te peço hoje: que o Senhor venha revertir os nossos dons espirituais, o Senhor venha avivar os dons espirituais em nós, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua igreja seja avivada nesse momento, seja limpa nesse momento. Você, amado, que está me ouvindo, que está orando comigo, peça para Deus: Senhor, limpa os meus dons espirituais, me perdoa, me dá ânimo, tira de mim a timidez, tira de mim o mundo, tira o mundo da minha vida, Senhor. Me mostra a tua beleza, me mostra aquilo que eu nunca vi. Eu oro, Pai, pelos dons espirituais da igreja, porque se a manifestação do dom do Espírito Santo estiver viva dentro da igreja, ela é viva e real. Eu oro para que o Senhor venha buscar a tua igreja íntegra, espírito, alma e corpo saudável, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pegue agora seu cálice, pegue o pão. Está aqui o meu pão, está aqui o meu vinho. Antes de você colocar em sua boca, renove a sua aliança com o Senhor, em espírito mesmo. Fale para Ele o que Ele é para você, quem é você para Ele. E na maioria das vezes, na verdade, sempre eu peço perdão para Deus nesse momento. Eu peço perdão por ter feito pouco, estar fazendo pouco. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu sou tão limitado, mas o Senhor não tem limites. Derrama mais sobre nós. Derrama mais sobre o Ministério Luz do Mundo, sobre todos que estão nessa live, todos que já entregaram o coração a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Nos lava com Teu sangue nesta hora. Que todos que comam e bebam sejam sarados em nome de Jesus. Coma e beba.
Aleluia, aleluia. Glória, 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 glória a Jesus. Que bênção. Que maravilha. Meu Deus, nós sentimos a tua presença aqui. Eu estou com a minha família aqui, a Bispo, Mateus, a Bela, ceando juntos. Que beleza, Jesus, que lindo podermos cear contigo. Amém, igreja? Eu quero aqui dar um comunicado para vocês. A inscrição do culto de domingo, culto de 9 da manhã e culto de 4 da tarde está aberta. Então, faça a sua inscrição desde hoje, firme o compromisso com o Senhor. Nós estamos aqui trabalhando para ver se faz um culto com os jovens também no domingo, mas está só no projeto aqui, estamos articulando para que haja mais um culto. Os que tem agora é de 9 da manhã e de 4 da tarde, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe a vida de todos vocês. Guardem essa palavra. Tire o espírito de timidez. Sejam intrépidos em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.